Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Câmara dos Deputados pode enterrar hoje o voto impresso, mas isso não significa que a discussão não vai continuar, né? Como mostrou muito bem ontem o presidente naquela impressionante entrevista à Rádio Jovem Pan. Conta pra gente, Mônica, bom dia pra você. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Só corrigindo, não sei se foi bem uma entrevista, porque o presidente mais fazia perguntas do que respondia a perguntas. Mas... Uma participação, uma live, né? Uma live na nossa co-irmã. Mas e aí, Mônica? Mas, voltando aqui aos comentários, Megali, as instituições, né, ou parte delas que não aderiu ao governo ainda, que não se jogou nos braços do governo, vai atuando de forma decisiva para tentar esvaziar o discurso de fake news ou de mentiras, como diz você, e de ameaças que são despejadas pelo presidente e por seus seguidores sobre o sistema eleitoral. Os deputados votam nessa sexta a proposta que visa implantar o voto impresso já nas eleições de 2022 e ela deve ser derrotada. Segue o placar, Megali, eu apurei ontem com parlamentares da comissão, segue o placar por 22 votos contra a proposta, a 12 votos favoráveis. Os partidos atuaram fortemente, como se sabe, nessa comissão, chegaram a mudar deputados que estavam vacilantes e, segundo deputados com quem eu falei, salvo alguma manobra de última hora, a proposta vai ser, portanto, votada e enterrada. Repito, salvo alguma manobra de última hora, porque esse projeto deveria ter sido votado já antes do recesso de julho, numa sessão bem conturbada, né? A última, antes do recesso de julho, os bolsonaristas encerraram a sessão, foram embora, não houve voto. Então, com isso, com essa votação de hoje, com esse resultado esperado, o que se imagina que vai acontecer, Megali? Se imagina que uma parte, é como diz você, o debate, quer dizer, o presidente pode seguir falando do assunto, mas uma parte do discurso dele, dos apoiadores dele, como, por exemplo, o general Braga Neto, vai ser esvaziada, né? O que disse o general Braga Neto? Disse que o Congresso teria poder de decisão, né? O que tem dito os bolsonaristas? Que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral não mandam nesse assunto, mas sim o Congresso Nacional. Portanto, o Congresso manda e, se o Congresso diz não vai haver mais essa impressão de voto, porque as urnas são seguras, na opinião desses parlamentares que vão votar contra esse projeto, auditáveis, nunca foram violadas, portanto não faz sentido, de uma hora para outra, você começar a falar, porque tem que ter voto impresso, mas não dá para fazer em todas as urnas, então segue tendo roubo, se não for 100% segue tendo roubo, porque... Então é realmente um discurso que não faz nenhum sentido para esse momento da história brasileira, então essa deve ser aí a pauta mais importante do dia, além, obviamente, né, Megali, do andamento dos inquéritos que investigam o presidente no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo, por nada menos do que 11 crimes, inclusive crimes contra uma lei que o governo, vamos dizer assim, gosta, né, que o governo já invocou várias vezes para processar cartunista, jornalista, que é a Lei de Segurança Nacional. Também o presidente da República vai ser investigado por supostamente ter violado a lei de segurança nacional, como, por exemplo, incitar a subversão da ordem política ou social, né? Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Então, são dois aí crimes que podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, além de vários outros: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, denunciação caluniosa, muita coisa, são muitos os crimes pelos quais o presidente está sendo investigado, Megali. Posso registrar algumas mensagens de ouvintes aqui, porque tem bastante gente dizendo o seguinte: vocês não estão falando sobre o principal que foi dito nessa entrevista /live, sei lá como chamar isso, que é a questão de o TSE ter reconhecido invasão hacker. Falamos. Falamos mais cedo. Então, inclusive, eu estou dizendo aqui a coluna do Reinaldo Azevedo, do nosso colunista, né, nosso âncora aqui do É da Coisa, ele coloca da seguinte forma: essa invasão no sistema do TSE confirma que as urnas eletrônicas, elas são confiáveis sim, porque o sistema do TSE é conectado à internet. E aí é possível haver invasão hacker em sistemas conectados à internet.
A urna eletrônica não, né? Esse sistema, inclusive da contagem de votos, os boletins de urna são impressos, isso tudo feito fora da internet. Então, segundo a análise aqui do Reinaldo Azevedo, isso confirma ainda mais essa percepção e informação, enfim, de que as urnas são confiáveis, elas não estão conectadas à internet, enquanto que o sistema do tribunal, que é conectado à internet, né, reconheceu essa invasão hacker. Ele tá certo. Só pra eu... Não, diga, Mônica. Eu queria só agregar uma informação. Ontem, de madrugada, já bem tarde, eu acho que já no começo da madrugada, o Tribunal Superior Eleitoral soltou uma nota à imprensa, mais uma, desmentindo essas informações, né? Dizendo que esse episódio narrado nessa entrevista /live, né, de 2018, foi divulgado, tem aqui, são 7 itens, eu acho que para não tomar muito tempo no meu comentário, depois eu envio para vocês, se vocês acharem que é o caso, vocês leem todo ele, mas aqui está escrito: cabe reiterar que as urnas eletrônicas jamais entram em rede. Por não serem conectadas à internet, não são passíveis de acesso remoto, o que impede qualquer tipo de interferência externa no processo de votação e apuração. Né? Por essa razão, é possível afirmar com margem de certeza que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. O próprio Tribunal Superior Eleitoral enviou à Polícia Federal as informações para apuração dos fatos, né, prestou as informações disponíveis, a investigação corre de forma sigilosa, né, a polícia nunca comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral qualquer indicativo de uma fraude, né, portanto, não existe e aí eles falam de código-fonte, né, o que eles falam aqui, o Tribunal Superior Eleitoral? Que o acesso indevido ao objeto da investigação não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018, porque o tal código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nada de anormal ocorreu e a Polícia Federal nunca reportou qualquer tipo de elemento ao Tribunal Superior Eleitoral que pudesse indicar qualquer tipo de alteração nos votos de 2018. Segundo o TSE, o código-fonte é acessível aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal, a outras entidades que participam do processo eleitoral, e uma vez assinado digitalmente e lacrado, não existe a possibilidade de adulteração. Aí está aqui, ó, o programa simplesmente não roda se o código vier a ser modificado. Então são coisas, tecnicalidades, mas o Supremo reafirmando aqui que a polícia nunca fez nenhum tipo de comunicação de qualquer elemento indicativo de fraude. Houve uma tentativa de invasão que foi reportada pelo Tribunal Superior Eleitoral à Polícia Federal. Então, mais uma vez, o tribunal desmentindo aqui com dados técnicos essa narrativa assim, que realmente é de uma... A gente fica aqui discutindo coisas que não acontecem, né? Enquanto muitas coisas que acontecem vão sendo deixadas de lado, né, Megali? Isso é típico, já aconteceu em outros países, uma realidade paralela, se cria um tema que não existe, vira o principal tema do país, que é uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas que nunca foi comprovada, e isso vira o nosso principal tema. Estamos aqui realmente falando há dias sobre isso. Mônica, o ouvinte de fato tem um pouco de razão. Eu de fato não quis me aprofundar nesse assunto, porque, de verdade, estou sendo muito sincero aqui, viu, Carla? Eu acho muito triste um presidente tentar fazer uma população de trouxa dessa maneira, porque ele sabe que aquilo não é nada, aquilo é um pastel de vento. Houve uma invasão, sim, no site do TSE, como já houve invasão no site da NASA, como já houve invasão hacker no site do Pentágono. Mas isso influenciou o quê no funcionamento das urnas eletrônicas? Nada. A possibilidade de um hacker entrar numa urna eletrônica, invadir uma urna eletrônica, é a mesma dele invadir essa minha caneca aqui. São objetos que não estão conectados à internet, que não são passíveis de invasão. E o presidente foi contando essa esparrela. Ontem havia... Porque é o rei Arthur e a Távola Redonda, né? Os cavaleiros templários do presidente, que inclusive ocupam microfones tão importantes e são donos de penas importantes nos jornais, estavam extasiados ontem, comemorando como se fosse um gol da seleção brasileira. Aquilo me deu um constrangimento. Um cara que empenha sua credibilidade, uma emissora de rádio ou de TV, ou sei lá o quê,
que permita que aquilo seja feito dentro dos seus domínios, colocando em xeque a construção do bem mais importante que o jornalista tem, que é a credibilidade, tentando enganar a população com mais esse papo furado do presidente. Eu acho tudo isso muito triste.